Olá amigos, amigas, você que acompanha nós todos os domingos, você internauta, para você mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes de casas espíritas, escritores e expositores. O nosso convidado de hoje, ele participou do primeiro programa Ilustrações aqui pelo canal 7, Jubes Alvarenga Batista, expositor e diretor também da clínica, um estudioso da doutrina, e vem com um tema hoje muito importante para todos nós. O tema hoje é obsessão. Mas antes, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para nos ajudar. Ajudar nós que estamos aqui e você no seu lar, você que nos acompanha nesse momento, possa receber todas as bênçãos, todas as luzes, que você também possa receber a proteção espiritual. Júlio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, juntos aqui, né? Juntos. Muito com bem. Muita alegria. Muita alegria. Com o tema obsessão. Obsessão. Jubes, para quem não é espírita, que nos acompanha pela internet, pelo canal 7, o que é obsessão? Pois não. Obsessão é uma energia que acaba dominando a criatura se essa não estiver preparada para administrá-la. Existe a obsessão por forças externas e a obsessão por forças internas, que às vezes a criatura nem percebe que está acontecendo isso com ela. A autoobsessão é uma das anomalias muito frequentes entre nós. A criatura se vitaliza de tal forma no negativo, na tristeza, que acaba entrando em depressão, e da depressão ela acaba fazendo uma autoobsessão. Agora, em termos espíritas, a obsessão é caracterizada pela influência de espíritos infelizes ou espíritos inferiores. Eu não gosto de usar o termo maus espíritos, porque na verdade não existem maus espíritos. Existem espíritos, às vezes, temporariamente afastados do bem. Então são espíritos que estão numa condição inferior, exatamente porque está afastado do bem, mas que retornarão ao bem sem sombra de dúvida. Então, obsessão, de uma forma simplista, é exatamente a criatura estar sob a ação de uma força negativa, seja dela mesmo ou de forças externas, inclusive de criaturas desencarnadas. Quer dizer que a obsessão, então, é a influência do espírito sobre outra pessoa. Em termos espíritas, é exatamente isso. A obsessão espiritual é a influência de um espírito sobre uma criatura, sobre outro espírito, esteja ele encarnado ou não. Porque existem processos obsessivos que duram séculos. A criatura renasce, faz a sua viagem na carne, continua às vezes sobre a ação de um obsessor, e vice-versa, porque há inclusive a chamada simbiose obsessiva, em que um faz a obsessão do outro, em que um obsedia o outro, não é apenas um obsessor. Muito bem. Mas então é exatamente isso. Nós temos aí obsessões de longa temporada, em que a criatura às vezes não consegue se libertar. Casos mais raros, mas nos tempos feudais, nos tempos dos tempos anteriores, isso era muito comum acontecer. Hoje, os casos são mais raros, mas existem. Jubes, então a obsessão seria o quê? O cara, o espírito invisível pode chegar no ouvido do reencarnado, que nós estamos aqui, e barulhar a orelha dele e transmitir as suas informações e influenciá-lo, seria assim? Exatamente. Na comida, ou na bebida? Principalmente. Às vezes a criatura se torna uma viciada no álcool por influência de outras entidades.
Nós temos notícias, e isso o mundo espiritual nos traz, através de médiuns gabaritados, conhecidos, através de obras, especialmente dos amigos que escrevem por intermédio de Divaldo, que escreveram através do Chico, né, que traz histórias difíceis, em que a criatura é, às vezes, assediada por vários espíritos que necessitam satisfazer a sua necessidade alcoólica e que induz a pessoa a beber para ele aspirar aquela... se tornam vampiros do cigarro, da bebida, do sexo, da comida, enfim. Há muitos casos em que há essa influência. É claro que nós não podemos criar aqui um terrorismo ou uma posição simplista, que tudo seja influência dos espíritos. Não é bem isso. Nós temos, há casos em que nós aqui obsediamos, nós aqui influenciamos, né? Então, é preciso, mas existem casos assim mesmo como você está dizendo, eles vêm no nosso ouvido, barulha e a gente entra na deles, né? Simonetti nos diz que obsessão é uma questão de sintonia, né? Através dos nossos pensamentos, daquilo que fazemos, das nossas ações, nós atraímos a presença ou a companhia de espíritos inferiores. Ou superiores. Sim, exatamente. Dependendo do que nós fazemos, nós temos companhia. É como aqui, Mauro. Se eu quero uma companhia de pessoas que gostam de jogar palitinho, que gostam de contar piadas, que gostam de tomar uma cervejinha, eu vou para o boteco da esquina. Agora, se eu gosto de companhia de pessoas, ou se eu quero procurar companhias melhores, obviamente eu vou em locais apropriados para isso. Todos nós. Então, o que ocorre? Nós é que escolhemos o tipo de influência que nós seremos, de bons ou de maus espíritos. Isso ocorre porque nós permitimos, né? Tá. Júlio, mas quem que é esse espírito obsessor? Qual que é? Ele é o quê? Um indivíduo que nós maltratamos em outra vida? Uma pessoa que nós prejudicamos? Ou é um inimigo gratuito que a gente tem por aí? Então, são vários os casos, mas com maior prejuízo para nós, a história vem de antanho, de antes desta vida. Nós temos aqueles desafetos, não são nossos inimigos, são desafetos que nós criamos através de nossas próprias ações. Os desagradamos de alguma forma, às vezes, em determinada ocasião, surrupiamos alguma coisa deles, alguma bem afetivo ou financeiro, enfim. Criamos um desafeto. Tomou a mulher do outro, tomou a namorada. Lesou, roubou, tirou a vida, matou. Ou às vezes nem matou, mas prejudicou. Enfim, as nossas ações determinam que a gente cria um desafeto. E se esse desafeto realmente não estiver preparado espiritualmente, se não tiver uma evolução adequada que possa fazer com que ele absorva isso com naturalidade, porque também existem os dois lados. Porque ele fez por quê? Fez porque ele é mau. Não, ele fez talvez porque estava desequilibrado, foi um momento e tal. Mas se ele anotou, registrou a ofensa, automaticamente ele passa a ser um cobrador nosso. E que às vezes, dependendo... Isso acontece como reencarnado já, né? Sim. E desencarna pode continuar. Continuar. A mesma coisa, inimigos ferrenhos. Nós temos aí casos que vão milênios, séculos, melhor dizendo. O obsessor e o obsediado. E há casos em que, em um determinado tempo, há simbiose, que os dois estão... um obsediando o outro. Há casos em que o obsediado acostuma com o obsessor, se tirar ele morre. Certo? O cara vai na rua, vê o outro, atravessa, vai pro outro lado, nem quer ver ele, continua dizendo. Outros casos assim. Então, são os casos mais... Aliás, isso é muito natural.
A gente ficar... Em geral, então, o obsessor é aquela pessoa a quem nós prejudicamos. Sim, em geral. Em geral. Em geral. E pode acontecer os fortuitos também. Nós adquirimos aqui, que às vezes nem prejudicamos, nem nada. Às vezes nós podemos adquirir... Muitas vezes Mauro. você, o indivíduo que prejudicou, esquece. Mas quem for prejudicado não esquece. Normalmente não. E Quem apanha não esquece. Aí continua Né? guardando rancor. Você pode adquirir uma influência negativa, obsessiva, no trânsito, por exemplo. É mais temporária, né? Sim, mas é uma. E dependendo de como você vai administrar ela, como você vai aceitar essa ou não aceitar essa influência negativa, ela pode se prolongar. Depende de você. Eu acho que, na verdade, não existem bons obsessores. Existem maus obsediados. Porque, é que nem você falou, quem apanha não esquece. Não, Aí leva isso com ele, leva isso com ele. Aí o indivíduo aqui reencarnado, ele começa a dar influenciá-lo. Exato. E o outro reencarna, ele não reencarna, ele fica influenciando. Então, isso mesmo. E que não é demônio, né? Não. Não é demônio. Não, É eu uma acabei pessoa- de dizer aqui, é não uma existem pessoa que espíritos viveu. maus. Existem espíritos inferiores, espíritos que Uma estão pessoa que desviados do bem, viveu, que viveu e tal, não é nada. Não tem, Deus não criou o Ele demônio não existe. para obsediar, ou o espírito mau, para obsediar as criaturas boas. Apenas para teste, como muitos imaginam. Não tem nada disso. O obsessor é alguém que conviveu conosco. Alguém que nos prejudicou. Agora, expulsá-lo também, fazer uma prece para ele sumir, para ele ir para longe, amarrar ele lá, também não resolve, né? Nada, absolutamente nada. Porque ele vai se soltar. Um dia. Ele vai se soltar e a dívida não foi saldada. Mauro, só existe uma moeda capaz de pagar a dívida do ódio. É o amor. Então, por exemplo, perguntam às vezes para mim, a obsessão não tem cura? Tem. Como é a cura da obsessão? Através da terapia do amor. Só o amor cura a obsessão. Como assim? Você perdoar o seu desafeto ou o desafeto perdoar você. E vocês quiserem realmente resolverem a buscar os benefícios de Deus juntos. Então, é isso. Agora, tratamentos paliativos existem muitos, né? Existe a fluidoterapia, em que você indo à casa espírita, você modifica um pouco a si mesmo, a água fluidificada te ajuda, as preces ajudam, mas o tratamento eficaz é aquele que requer mudança de conduta, principalmente do obsediado. Porque uma vez que o obsediado muda de conduta, melhora, está fazendo bem, trabalhando, não é preguiçoso, porque o obsessor adora preguiça. Se você começar a trabalhar muito, ele vai embora, porque ele não quer isso. Mas ele te influencia para que você não faça. Porque ele está com muito ódio, com muito rancor. Sim, ali, ele quer que Desmotivado, você... desmotivado, quer ver o exatamente. outro embaixo. Então, quando você começa a trabalhar, modificar-se, ter uma vida mais criteriosa, dentro dos padrões da normalidade, sem muita falcatrua, sem muito problema com seu próprio físico, sem desconsideração com seu corpo físico, não gastando o corpo, as energias em noitadas e etc., em bebedeiras, o obsessor percebe que você está mudando e ele começa a receber também a ajuda que antes ele era surdo às ajudas. Porque todos nós temos aqueles que gostam de nós e que querem nos ver bem. Não nos quer ver obsediado e nem obsessor. Então, a mudança de comportamento do obsediado é que vai determinar que realmente o tratamento seja eficaz. Quer dizer que você falou que a obsessão é sintonia. Sintonia, Então, principalmente. mudou a maneira de sintonizar. Você mexe no não dial. vai ligar, não vai ter... Não tem ligamento. Né? Não tem química. Certo? Não tendo química, não há realmente a possibilidade da obsessão. Mas ele pode ficar esperando na moita também, né? Pode que o cara fique irado, pode ficar... Fica esperando a oportunidade. Oportunidade. Deu oportunidade, ele está aí.
E aparece realmente, o que, Jubes? Aparece as doenças, dores de cabeça. Diz que um cara tinha muita dor de cabeça, conseguiu tirar uma radiografia lá, porque tinha uma imagem de um indivíduo lá dentro da cabeça dele. Isso pode ocorrer? O obsessor ficar em cima, assim? não, de aparecer a imagem na radiografia, isso aí é utopia. Não tem como Não tem isso, como. né? Mas a pessoa que tem sensibilidade mediúnica percebe sim as influências negativas, aí sim. Não é uma radiografia através de um aparelho. Aliás, nós até poderíamos chegar lá nisso. Eu acho que ainda não chegou, não. Mas você fotografar a mente de uma pessoa e ver lá uma coisa diferente que está atrapalhando ele, é meio complicado ainda. Mas que se percebe até com a presença do próprio obsediado. Se você tiver sensibilidade, você percebe se ele está ou não, se tem influência negativa, se não tem, e etc, etc. Ah, certo. Bom, nós estamos entrevistando o Jubes Alvarenga Batista com o tema obsessão, né? E você nos acompanhando em casa, você também pode acompanhar depois pelo YouTube. Você coloca lá, Programa Elucidações Espíritas, e você acompanha todos, até o primeiro que o próprio Jubes veio aqui e comentou, fez comentário, né? O tema hoje é sobre obsessão. Nós estamos falando praticamente da obsessão simples, né, Jubes? É simples. A primeira, né? Que tem, o Kardec colocou ali em 3 ou 4. 3 chegando à subjugação. Subjugação. Né? Nunca a possessão, como havia se estudado antes, e ele mudou. Esse estudo. Fascinação e a possessão. Vamos ficar na simples, né? Claro, porque, mesmo porque são casos mais raros. Né? É interessante, porque muitas vezes o cara vai ao médico e não acha nada, né? E está com aquela dificuldade, né? A dor de cabeça, dor não sei aonde, e as coisas se irritam muito fácil, que também pode ser orgânico, mas também pode ser influência também, né? Claro, sim. Pode ser um problema físico, problema do corpo físico. Ele pode, através de transmitir no ouvido do indivíduo, levar ele para um lugar ruim para ele sofrer um desastre ou não, passar mal. Na literatura espírita, nos livros que a gente tem lido a respeito da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, que é um expert na ação, e doutor aqui de Uberaba, como era o nome dele, o nosso querido amigo doutor Inácio, e tem muitos casos em que eles contam que há sim de espírito influenciar de tal forma o animal, para o animal atacar, a cobra atacar e etc. E levar a criatura para a beira de um precipício. Mas isso tudo é como diz nosso irmão Simonetti, baseado na pergunta 456 do Livro dos Espíritos. É uma questão de sintonia. O Kardec perguntou para os espíritos se influem em nossa vida? Influenciam em nossa vida mais do que pensais. A rigor são eles que os comandam, que vos dirigem. Né? Então, é isso aí. O espírito pode levar a um ato translocado, mas depende do indivíduo. Precisa. Então é um jeito, um eficaz, né, uma profilaxia. Então seria. A profilaxia da obsessão. Não criar inimigos. Sim, esse é o número 1. No não, livro. O quê? Não ser maldoso. Sim. 2. Sim. A profilaxia. O que seria? Procurar ocupar o seu tempo, não ficar ocioso. No livro Viver em Plenitude, Simonetti, na lição Profilaxia da Obsessão, troca em miúdos qual o tratamento eficaz para fazer a profilaxia, ou para a obsessão. Qual que é a profilaxia realmente, o que consegue fazer a profilaxia da obsessão? Uma coisa simples, e ele conta a história de uma escritora que escreveu um artigo em 1987 na revista Seleções, tão conhecida por nós, tão lida por mim, por exemplo, e que ela se chamava Narder,
E ela escreveu então que teve uma época que o marido mudou de emprego e ela não tinha, teve que mudar para uma cidade nova, não tinha amizade, que ela entrou em depressão e que ficou muito triste, que ficou muito mal e que é isso, que é aquilo. E um dia, remexendo nos guardados, por acaso, ela encontrou um diário. Um diário de uma tia-avó, por nome de Grace. Essa tia era tida por todos, ela conhecera ela na infância, como uma pessoa alegre, uma pessoa que não tinha maldade no coração, uma pessoa extraordinariamente feliz. Mas ao pegar o diário da tia Grace, ela teve uma surpresa. Ela viu que tia Grace não fora tão feliz assim, que ela escreveu logo no diário que ela ia se casar com um noivo e ele morreu. E ela ficou muito infeliz. E aí, desesperou-se, mas depois, pensando em si mesma, falou: olha, as coisas não vão mudar. Quem tem que mudar sou eu, o noivo não vai voltar. Morreu, não vai voltar. Né? Eu moro de favor na casa de parente. Eu não tenho uma casa para morar, então tem que ficar aqui mesmo. Então ela falou: olha, o que eu tenho que procurar, primeiro, sair do sarcófago do meu egoísmo. Olha que ensinamento. Sair da clausura do egoísmo. Ou seja, ela estava pensando só nela, na dor dela. O noivo morreu, eu não casei. Sair do sarcófago do egoísmo. E segundo, como ela não tinha o que fazer naquele momento, o que tinha para o momento era aquilo, né? Então ela resolveu florescer onde estava plantada, né? E criou uma série de normas pequenas, rápidas, 6 normas para que ela pudesse sair e conseguir aquilo que Deus pudesse ajudar ela e ela sair daquele marasmo dela. E ela conseguiu. A Narda, sobrinha neta dela, pensou: esse negócio de 6 normas, isso é um troço de uma tia solteirona, isso não vai funcionar para mim. Esqueceu o assunto, ficou, mas ela começou a sofrer demais. Um dia, no auge do desespero, ela lembrou novamente, especialmente das 2 frases da tia Grace: sair do sarcófago do egoísmo e florescer onde estava plantada. Então, ela resolveu tentar e começou. Inicialmente, ela conhecia uma senhora Phillips, de 85 anos, vizinha, que ela nunca tinha visitado, foi visitá-la. A senhora Phillips ficou feliz com a visita dela, tão feliz que ofereceu algumas ervas medicinais, falou: olha, a gente eu faço alguns chacezinhos, distribuo e tal, faça o mesmo, isso é bom. E outra coisa que a senhora Phillips disse para a Nardi, falou: olha, tem certas coisas que ficam aborrecendo a gente quase que a vida inteira. Isso porque a gente não resolve elas logo. A gente tem aquelas coisas que precisa fazer, que a gente não quer fazer, tem preguiça de fazer, tem que fazer logo para esquecer do assunto. A Nardi chegou em casa depois dessa visita, fazia tempo que ela precisava arrumar as gavetas, não tinha arrumado. Arrumou as gavetas, sentiu-se aliviada. Pegou aquelas ervas medicinais e fez chachê para distribuir com as criaturas, né? Tia Grace ia para a igreja orar. Era um momento onde ela achava que ela podia estar com Deus. Só que, como a maioria dos profetentes, como a maioria dos religiosos, chega na igreja e equivoca no ensinamento de Jesus. Porque Jesus disse: orai e vigiai, não é assim? Só que ele disse: orai, o ensinamento é orai, imaginava Jesus. Quando eu digo orai, não é para você. Porque senão você não saiu do sarcófago do egoísmo. É para os outros, pedir proteção para os outros. E vigiar a você. Mas a tia Grace é igual a maioria de nós. Nós vamos para a igreja, chega lá, a gente ora para nós, não tem tempo de pedir para os outros, e fica vigiando os outros, olhando, reparando, o sapato que não combina, aquela coisa. Então ela saiu da igreja, foi para uma pedrinha. E a Nardi fez o seguinte: fez a mesma coisa que ela fez, foi para um lugar distante para orar e tal. Tia Grace fez exercício físico. Tia Grace buscou ajudar os outros. E Nardi seguiu corretamente tudo aquilo.
ajudando os outros, distribuindo simpatia, usando a mente para decorar poesias. Ia para a fila do banco, por exemplo, todo mundo agitado, com calor, transpirando, e ela se deliciando com as poesias que ela estava decorando. Então veja bem, isso é sair do sarcófago do egoísmo e florescer onde está plantado. Ou seja, a recomendação dos espíritos na pergunta 469 para Allan Kardec, quando ele pergunta por que meios nós podemos ficar livre da influência dos espíritos inferiores. E os espíritos responderam: fazendo bem e colocando em Deus toda a sua confiança, você será capaz de repelir as influências de espíritos negativos. O que Nader fazia? Que aprendeu com Tia Grace? Fazer o bem e colocar em Deus a sua vida. Então eu acho que é isso, essa é uma profilaxia. Em síntese, mudança de atitude. Se você é preguiçoso, comece a trabalhar. Se você não ora, comece a orar. Se você não ajuda, comece a ajudar. Perdoar. Tá certo. Olha, é isso. Eu vou agora fazer um convite às pessoas que estão nos acompanhando. Companheiro, companheira, nós queremos convidar você nesse momento a ser um colaborador. Colaborar com a Clínica de Jesus Nazaré, uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Sua ajuda é muito importante. Você pode fazer uma visita, levar também suas doações. Pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129 ou 3234-8712 e via e-mail também cjn.mg@ter.com.br. A clínica precisa muito da sua ajuda, nós estamos te aguardando. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Nós estamos entrevistando os Rubens com a obsessão e hoje nós estamos falando apenas da obsessão simples. Nós vamos falar depois da obsessão, a fascinação, a subjugação, não é? Hoje nós vamos ficar só na obsessão simples e os Rubens retornam depois para falar sobre a fascinação, que é o outro tipo mais complicado de obsessão. Bom, nós vamos ficando por aqui. Vamos retornar com o Rubens novamente, né, em seguida, na próxima semana, com a obsessão. Nós falamos hoje de obsessão simples, vamos para a fascinação. Você que está em casa, já passa para seus amigos, seus companheiros. Aqueles que já perderam outros programas, entra no YouTube, coloca Programa Elucidações Espíritas, você vai ver todos os nossos programas, que no número já de 25, né? O desse agora é o 26, né? Programa que a gente já colocou no ar. E você, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.